É através da carreira médica, das carreiras médicas, e esta necessidade que a Ordem sentiu de fazer uma requalificação da carreira médica é extremamente importante, porque é esta carreira médica que nos vai dar a possibilidade de, entre pares, sermos reconhecidos pelo trabalho que fazemos. Por outro lado, também tem um reflexo enorme na população em geral e na saúde pública dos portugueses. Portanto, este trabalho que foi feito aqui pela colega, que eu passo a apresentar, que é a doutora Guida da Ponte, que é médica psiquiatra, é assistente hospitalar graduada da Unidade Local de Saúde Arco Ribeirinho. É membro do Conselho Nacional Consultivo para o Serviço Nacional de Saúde e da carreira médica da Ordem dos Médicos. É doutorada em Psiquiatria e Saúde Mental e tem o mestrado em Gestão pelo ISCTE. Cara colega, passo-lhe a palavra. Bom dia a todos. Agradecer o convite por aqui estar, agradecer a todo o meu Conselho Nacional pelo trabalho que tivemos e pela presença aqui hoje. Portanto, eu estou em representação do Conselho Nacional Consultivo para o Serviço Nacional de Saúde e da carreira médica da Ordem dos Médicos e no decurso do nosso trabalho como Conselho Nacional, decidimos que era necessário repensar sobre a carreira. E neste contexto, fizemos um estudo e publicamos na Ata Médica Portuguesa, denominamos o estudo como a perspectiva, e de facto foi feito um inquérito aos médicos acerca das necessidades de reestruturação da carreira, e irei apresentar os nossos principais resultados. Não posso deixar de mencionar, como forma introdutória a este trabalho, a história da carreira médica. Todos nós sabemos o relatório das carreiras publicado em 61, cujo relator principal foi o professor Miller Guerra, e onde já se fazia menção que, de facto, a carreira médica é um pilar e uma garantia de qualidade essencial na organização e na prestação dos cuidados de saúde. E ao longo dos anos a carreira médica tem sido feita através de legislações sucessivas. O relatório deu origem a um primeiro diploma legislativo em 71. No entanto, foi com a lei que criou o Serviço Nacional de Saúde em 79 que faz menção que aos funcionários do Serviço Nacional de Saúde é assegurado um regime de carreira. Deu origem em 82 o primeiro diploma das carreiras médicas, mas foi com o Decreto-Lei de 73/90 que houve, de facto, a reformulação do regime de carreira, e fazer menção que toda a legislação saída até os dias de hoje relativa à carreira, no seu preâmbulo faz menção à importância do regime de carreira como valorização, e assim diz o 73/90, como valorização dos profissionais com vista à melhoria da rentabilidade e da qualidade dos serviços a prestar. Bem, com o 73/90 a carreira passou a ser organizada em categorias que pressupunham a posse de graus como títulos de habilitação profissional, mas depois, com a mudança da lei de gestão hospitalar e o aparecimento dos hospitais EPE, houve uma reformulação do regime de carreiras no ano de 2009, com o Decreto-Lei 176 e 177 e os acordos coletivos de trabalho respectivos, onde passou a ver a estrutura que conhecemos hoje. Portanto, temos uma carreira única, com áreas de exercício profissional, hospitalar, medicina geral e familiar, saúde pública, medicina legal e medicina do trabalho, constituída por 2 graus, especialista e consultor, que são títulos de habilitação profissional atribuídos pelo Ministério da Saúde e reconhecidos pela Ordem, e 3 categorias, assistente graduado e assistente graduado sénior. A partir de 2009, o único decreto-lei que introduziu algumas alterações
substanciais em termos de condições de trabalho, nomeadamente de tempo de trabalho, mas a nível da funcionalidade da carreira foi em 2012, com 266D, e que fez uma especificação importante acerca do conteúdo funcional de cada categoria. Em termos de progressão, todos nós sabemos como é que é a nossa progressão, portanto a progressão vertical que obtemos através da aquisição de categoria e a progressão horizontal através de escalões remuneratórios, através da avaliação por CIADAP. Ambas as progressões implicam sistema remuneratório. Não posso deixar de fazer menção, e até agora tenho-me referido ao Serviço Nacional de Saúde. Existe carreira médica legislada e negociada com os sindicatos noutros setores, nomeadamente social, Forças Armadas e Medicina Legal, mas que se mantém estagnada. Bem, em suma, o objetivo deste Conselho Nacional foi tentar repensar qual era o estádio, o que é que os médicos pensam acerca da carreira e para isso o nosso objetivo específico foi avaliar a percepção, a opinião, as expectativas e os desafios que os médicos consideram que estão relacionados com a nossa carreira. Aplicámos um questionário no final não dá para apontar, no final de 2024 e fizemos uma análise de dados quantitativa e qualitativa. O questionário foi construído por nós, seguindo a metodologia científica de construção de questionários de forma a que seja validável. Recolhemos variáveis sociodemográficas e questões diretas relacionadas com a carreira. Portanto, 6 questões de respostas simples, sim, não respondo. E as questões consistiam em qual era a opinião dos médicos em termos de contribuição da carreira para a melhoria da qualidade da prestação dos cuidados, a necessidade de reestruturação da carreira, a possibilidade de integração do internato médico na carreira, a opinião acerca da transversalidade da carreira a todos os setores, portanto, não só público, mas como privado, social, a necessidade de mais graus técnico-científicos e a associação da progressão da carreira a uma progressão remuneratória. E uma última questão, que era uma resposta aberta para os médicos emitirem comentários ou sugestões. Em termos de resposta, a taxa de resposta foi de 10% da população de médicos inscritos na ordem, portanto, obtivemos para o questionário quantitativo 5.743 respostas. Podemos ver que a população que respondeu ao questionário foi maioritariamente médicos de faixas etárias mais jovens, portanto jovens / meio da carreira, entre os 30 e os 49 anos, maioritariamente do sexo feminino, com a categoria de assistente graduado, a trabalharem maioritariamente no setor público e na área hospitalar. Em termos de respostas, e foi muito interessante perceber a consensualidade das respostas às questões colocadas. Portanto, mais de 90% dos médicos acha que a carreira contribui para a melhoria da qualidade da prestação dos cuidados de saúde. Cerca de 90% concorda com a reestruturação da carreira. 92% concorda que o internato médico deve fazer parte da carreira médica, aliás, como já aconteceu no passado na nossa legislação, nomeadamente na legislação de 82. 78% considera que a carreira deve ser transversal a todos os médicos, independentemente do setor de atividade. 55% considera que os médicos devem ter mais graus, a nossa carreira deve ter mais graus além dos atuais. E aqui no gráfico do lado direito, bastante espelhado, que 96% dos médicos concorda que uma progressão na carreira tem de estar associada a uma progressão remuneratória. No questionário, ou seja, nas respostas abertas, fizemos uma análise qualitativa, obtivemos uma taxa de resposta de 1.000 médicos, mesmo assim assinalamos e verificamos os resultados. Podemos ver que a maior preocupação dos médicos, portanto, as respostas foram centradas 76% em assuntos relacionados diretamente com a carreira, nomeadamente questões a nível da progressão e a dificuldade
dificuldade específica relacionada com o atraso dos concursos, e verificamos também uma outra preocupação interessante, e já aqui falada hoje, até, na reestruturação, a divisão, aqui em termos de percentagens, cerca de 20-25%, entre a valorização da diferenciação teórica / de investigação / de gestão dos médicos versus aqueles médicos que acham que deve ser dada uma maior valorização à prática clínica. Em termos de discussão, as limitações deste estudo são óbvias, portanto a taxa de resposta foi de 10%, bem descrita na literatura, que de facto a adesão das pessoas a questionários é naturalmente baixas. No entanto, e temos de valorizar aquilo que fizemos, logicamente, é o primeiro estudo feito por médicos e para médicos. É importante que os médicos estudem os seus próprios problemas, que tenta perceber e auscultar a opinião de nós próprios acerca do estado da atual carreira médica. Temos, e também de mencionar, a elevada participação de médicos mais jovens em meados na carreira, sobretudo do setor público e hospitalar, faz-nos pensar que esta faixa específica pode ter necessidades específicas e, aliás, na literatura já vem bem descrito a idade dos médicos com os elevados índices de burnout, questões relacionadas com dificuldade de conciliação da vida profissional e familiar. Portanto, isto vai de encontro à literatura, que esta faixa, de facto, tem necessidades específicas que temos de olhar cautelosamente. Foi, e com muito gosto, foi visível que os médicos consideram que a carreira é um elemento fundamental para assegurar a qualidade dos cuidados prestados à população, e aqui a nossa história tem sido transversal. O relatório das carreiras médicas, já em 61, já assim o dizia, os médicos têm essa noção. O novo relatório das carreiras médicas, agora publicado em 2021, já faz essa menção, e é um sentimento constante dos médicos que, de facto, a carreira é uma forma de proteger e de garantir a qualidade de cuidados prestados aos doentes. Há um consenso sobre a necessidade de reestruturar a carreira, seja através da reintegração do internato médico na carreira, seja através da criação de novos graus técnico-científicos. Nós fomos tentar perceber na literatura estrangeira e no modo de funcionamento de outros países se tínhamos algumas sugestões, mas de facto, até por questões de financiamento, com os vários modelos europeus, a comparação entre países é difícil, o que nos leva a crer que a carreira é uma coisa muito própria de cada país, tem a ver com financiamento e tem a ver com políticas de saúde, e que a carreira tem de ser, logicamente, adotada ao ambiente em que as pessoas vivem. A análise qualitativa chama a atenção para a faixa de médicos que sente a necessidade da valorização da investigação / gestão teórica e aquela faixa que sente a necessidade da valorização da prática clínica. Isto é uma mudança de paradigma no perfil dos médicos, que cada vez mais estão a fazer diferenciações teóricas cada vez mais exigentes. Portanto, outra faixa para a qual nós achamos que temos de refletir com algum cuidado. E, por último, o consenso sobre a transversalidade da carreira entre os setores e sobre a associação indubitável entre a progressão na carreira e a progressão remuneratória. E aqui chama a atenção que já existem estudos, não usando os mesmos outcomes, mas já existem estudos realizados em Portugal, nomeadamente este de 2018, que faz uma associação entre níveis de satisfação dos médicos com expectativas sobre o futuro profissional, nomeadamente as oportunidades de progressão. Por último,
A carreira, e como conclusões, a carreira desempenha, de facto, um papel fundamental na garantia da qualidade dos cuidados de saúde prestados à população, refletindo um compromisso dos médicos com a sua excelência técnica e ética. A carreira médica é um pilar essencial na organização do Serviço Nacional de Saúde e na motivação profissional. Há uma necessidade urgente de reestruturação da carreira, incluindo a integração do internato médico, a criação de mais graus técnico-científicos e a sua transversalidade entre os vários setores. E a progressão remuneratória vinculada à evolução na carreira foi destacada como crucial para reconhecimento do desenvolvimento técnico, científico e da valorização do trabalho médico. Portanto, nos médicos a motivação intrínseca é importante, com certeza, mas a extrínseca também é, e aqui sim foi o reflexo dos médicos, da opinião dos médicos. Por último, temos de agradecer ao apoio prestado que o nosso bastonário deu-nos na realização deste trabalho e agradeço a vossa atenção. Muito obrigada, doutora Guida da Ponte. Este estudo, este trabalho, peca por falta de aderência da parte dos médicos. Eu penso que na altura a maior parte dos colegas não se apercebeu da importância da resposta, ou do preenchimento deste inquérito, e tenho que lembrar que realmente em relação à tal hipótese de a Ordem delinear um rumo para a saúde, delinear uma proposta de rumo para a saúde, este, digamos assim, é o ponto de partida, ou seja, não só ouvir os médicos, mas ouvir também a população em geral, ou digamos os utentes, e a partir daí começar a desenhar esta hipótese de a Ordem sugerir, digamos assim, um rumo para a saúde. Portanto, eu penso que a maior parte dos colegas não se apercebeu da importância que isto poderia ter, também porque vivemos às vezes muito pressionados acerca da quantidade de estudos que vão passando e acabamos por não perceber a importância deste, fundamentalmente, mas foi uma questão de comunicação, provavelmente. Eu queria saber se há alguém no público que queira fazer alguma pergunta em relação a este estudo. Aqui há a doutora Guida da Ponte, que está com a mão na massa, que esteve com a mão na massa e está ainda. Há uma pergunta. Ora, bom dia. Chamo-me Miguel Pereira, sou assistente graduado de Medicina Geral e Familiar. Em primeiro lugar, gostava de dar os parabéns pela iniciativa, porque ter uma amostra de 10% para mim dá uma ideia do que os médicos pretendem em termos de carreira. Para mim a carreira é extremamente importante. Aparentemente, enquanto nós estamos a fazer o internato, estamos à espera de ser assistentes e depois quando chegamos a assistentes ficamos numa altura em que o que é que eu vou fazer agora? Agora se calhar também tenho de subir e também tenho de fazer coisas e também tenho de evoluir. E qual é que é a perspectiva? Se calhar é um momento de reflexão em que nós verificamos o que é que nós vamos fazer no futuro. E aí é que há o despertar da carreira. Existe carreira médica. Existe mais do que o próprio internato. E nós podemos verificar que as respostas foram principalmente assistentes e assistentes graduados. Eu vou dizer uma coisa que estive ali a falar no coffee break. Eu sou assistente graduado, os meus 2 internos mais velhos também são assistentes graduados. Ou seja, eu já concorri para assistente graduado sénior, mas aparentemente o concurso de assistente graduado sénior é o que nós sabemos, existe uma limitação muito grande de vagas, há uma dificuldade muito grande em abrirem concursos. Por exemplo, na ULS Coimbra, apesar de haver algumas vagas para a Medicina Geral e Familiar,
o concurso nunca chegou a evoluir, o que nos faz levantar algumas questões que se calhar os sindicatos muitas vezes falam sobre a necessidade de haver uma programação da necessidade dos concursos serem corretamente divulgados. Eu costumava dizer que antigamente o concurso de assistente graduado sénior só ocorria em agosto, que era quando os médicos estavam de férias e que se esqueciam de concorrer, porque o aviso quando surgia, grande parte dos colegas estariam de férias e teriam um prazo muito curto para poderem concorrer e obter todos os certificados e todas as documentações necessárias para fazer esse concurso. Portanto, a carreira médica é extremamente importante. Do meu ponto de vista, o que eu quero dizer é, eu evoluí por concursos que dei pelos concursos e pela publicitação dos concursos, mas depois chega a um nível em que parece que a gente já não evolui. CIADAP, na nossa profissão, parece uma brincadeira. Nós contactamos com profissionais de outras categorias profissionais, de outras funções, e esses têm CIADAP e conseguem evoluir. Pelo CIADAP, nunca se viu nada. Aparentemente, quando houve umas eleições recentes, foi proposto alterações do CIADAP e, claramente, pareceu-me política. Houve umas medidas, umas leis que surgiram para antecipar a evolução do CIADAP, antecipadores de carreiras, menos necessidade de pontos, necessidade de haver avaliações. Portanto, ficou muito do poder político que está a limitar a evolução dos médicos nas carreiras. E atenção, não é só no Serviço Nacional de Saúde. No privado também é necessário haver uma valorização da carreira. E não foi bem uma questão, isto foi mais um comentário pessoal meu. Eu também participei no questionário e quero muito dar-vos os parabéns por este trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Efetivamente, uma das coisas que na proposta que será feita pela Ordem terá que corresponder foi exatamente essa questão que o colega levantou, que é assim, chega-se a uma determinada fase da carreira que parece que não se consegue progredir. Pronto. E isso é uma coisa que tem a ver realmente com os concursos e a responsabilidade que há em abrir os concursos, porque não se pode parar com uma carreira a meio. Até porque nós já percebemos que a carreira não é só o ser assistente graduado sénior ou assistente graduável ou chefe de serviço, é mais do que isso, é reconhecimento que nós temos daquilo que fazemos em relação aos nossos pares e também é a garantia para a população que tem serviços de saúde de qualidade. Portanto, isto não tem a ver só com o nosso umbigo, tem a ver com a população em geral, tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde e quando eu digo Serviço Nacional de Saúde, é verdade que isto tem que existir também nos privados, ou seja, quem faz a opção por fazer só medicina privada, era importante ter uma carreira e essa carreira tinha que ser compatível com a carreira do Serviço Nacional de Saúde. Eu penso que aqui não há qualquer tipo de discussão possível, digo eu. Penso que o Dr. Roque da Cunha tem uma questão, mas... Talvez para depois, até por uma questão de economia de tempo, cumprimentar a doutora Guida e a colega, muito rapidamente, não vamos fazer aqui a história das carreiras médicas, a doutora Guida tentou resumir, mas basicamente dar nota que isto não apareceu por magia, portanto, isto representou muito trabalho de colegas nossos, médicos, que estabeleceram um conjunto de regras, avaliação interpares, obrigação de avaliação contínua, progressão, concursos públicos. Isto representou muito trabalho de muita gente que, com capacidade de diálogo, com inteligência e com pouca berraria, não é? De vez em quando lá se teria de levantar um bocadinho a voz, mas com menos berros, conseguiu estruturar algo que é, todos nós tomamos isto como adquirido, mas que é extraordinário
nós fazemos essa homenagem a quem nos antecedeu. Em determinado momento, o professor Correia de Campos, por razões orçamentais, decidiu criar os hospitais EPE. E a partir desse momento, os concursos, na prática, terminaram e proliferaram durante 3 ou 4 anos aqueles contratos, os chamados contratos atípicos. A partir daí, a proporção que deveria ser cerca de 15% de assistentes graduados sénior, neste momento são cerca de 7,5% de assistentes graduados sénior. E, naturalmente, sendo um bem escasso, e um dos aspectos que se conseguiu com o Sindicato de Independentes Médicos, no acordo que fez o ano passado, foi garantir 350 séniores durante 4 anos, 350 mais 350 mais 350, é claro que é pouco, mas representa bastante mais que aquilo que era no passado. Mas como o bem é escasso, naturalmente o que é que acontece? Quando são colocados a concurso, há uma grande litigância. Portanto, ainda estamos por concluir este aspecto. Isto para dizer o quê? Que quer os concursos de assistente graduado que têm ocorrido e que, felizmente, agora, com o empenho de toda a gente, temos conseguido encurtar a sua duração. Enfim, a CSS demorou 1 ano a dizer quem é que pode ir a concurso ou não, portanto, quem é que tem condições, e houve muitos presidentes de júri que agora terminaram já o concurso de 23 e vamos agora avançar com o de 25. Isto para dizer o quê? Que a avaliação do CIADAP, enfim, que é uma burocracia extrema, enfim, por responsabilidade das entidades empregadoras e também, de alguma maneira, da nossa parte, também haverá boas notícias muito em breve em relação à sua simplificação. Infelizmente, aos pontos perdidos, nós teremos de ir para o Tribunal litigar com isto. E, portanto, terminando, sendo um sistema imperfeito, compete-nos a nós, nos nossos locais de trabalho, não é? Como manter a exigência, e só não existe acordo de empresa nos privados, porque de alguma maneira não temos ainda massa crítica dos colegas que estão com contrato nos privados. Enfim, nós, Sindicato de Independentes Médicos, por 3 vezes, junto à Associação de Hospitalização Privada, chamámos a atenção desta matéria, e para acontecer aquilo que acontece neste momento na Santa Casa da Misericórdia, nos hospitais militares e na medicina legal, que também foi graças, e a doutora Guida participou em alguns desses processos na altura, em que isso foi possível. Mas, havendo esta ideia que no curto prazo é bom sermos prestadores, estamos ali nas mãos de um patrão privado que a qualquer momento pode alterar o valor das consultas, não havendo uma interoperabilidade entre as carreiras, naturalmente que ficamos reféns. Mas continuamos a dizer, basta haver um associado num hospital privado para que esse acordo coletivo seja necessário, mas não tem havido abertura por parte dos privados, e nós sabemos bem porquê. Peço desculpa por esta pequena resenha histórica, mas a doutora Guida também participou muito em muitos destes processos, também agradecer o seu trabalho. Obrigada. Só dizer uma coisa em relação à carreira. Vamos lá ver, enquanto que as outras classes profissionais tentam mimetizar o nosso percurso com especializações, nós vamos perdendo a progressão, nomeadamente do assistente graduado sénior, e só posso pensar que, de alguma forma, esta perda é propositada. Ao não garantir a progressão na carreira, o que se está a fazer é prejudicar o cuidado do doente, que fique claro. Portanto, quando se mexe em condições laborais dos médicos, está-se a mexer na saúde da população. A ausência de hierarquia bem estruturada, a ausência de linhas de comando, literalmente, os nossos chefes de serviço, diminuem a qualidade dos cuidados prestados. Portanto, a degradação da saúde, se quisermos fazer numa leitura mais ampla, começa com a degradação na carreira médica. E isto não é, quando os médicos falam da carreira, não falam, estão a falar com toda a certeza, por questões de remuneratórias que são implicadas, sem sombra de dúvida. Mas o que está em última análise em causa é a saúde das populações, ponto final.
Portanto, que seja claro. Daí eu também ter versado e no questionário termos colocado a questão qual é o valor que os médicos dão à sua própria carreira. E dão valor pelo reconhecimento do que isto implica no cuidado aos nossos doentes. Bom dia, obrigado pela sessão. Eu penso que esta problemática da carreira médica tem imensos players, como nós sabemos, mas efetivamente alguns deles nós não controlamos como médicos, mas penso que a Ordem dos Médicos e os médicos em si podiam também trabalhar no sentido de aumentar a transparência desta progressão na carreira. E eu falo no meu caso pessoal, porque concorri a assistente graduado ao concurso de consultor em fevereiro de 2024, estamos quase 2 anos depois, ainda não fiz exame, mas o que é mais caricato é que a grelha de avaliação para esse concurso sai o mês passado, portanto, mais de 1 ano e meio depois de eu ter concorrido. Acontece que, com doutoramento, com outros objetivos que fui alcançando na minha carreira, o meu currículo é substancialmente diferente do que era há 1 ano e meio. E, portanto, tudo isto leva a um descrédito também da própria progressão na carreira, porque eu não sei como é que me vão avaliar. Vão-me avaliar como doutorado ou vão-me avaliar como aluno de doutoramento? Porque é muito diferente quando eu concorri ou, efetivamente, o que eu sou agora. E, portanto, acho que isso também depende dos médicos, naquilo que nós pudermos, melhorarmos também a carreira médica e todo o processo. Ok, obrigada, colega. Mais alguma pergunta? Olá, eu tenho uma questão. Na realidade, também sou da MGF e já há mais de 25 anos. Tive 8 anos à espera, ou 9, para conseguir concorrer ao concurso de graduada, assistente graduada. E em relação aos séniores, que é neste momento a fase, eu acho que a evolução, obviamente, é um direito que temos pela parte remuneratória, mas também tem que ser pelo mérito. E o mérito implica um bom atendimento e um bom cuidado com os nossos utentes e com os nossos pares, que também podemos transmitir. Obviamente que aquilo que disse é uma coisa que tem toda a razão, porque os concursos passam e a pessoa nem tem conhecimento da existência. Há concursos que são feitos 1 para 1, há concursos que já acabaram. Nós estamos a ser avaliados, está a falar do graduado, mas no sénior, pelos meus internos. Quer dizer, isto é uma coisa que é perfeitamente absurda e o meu currículo não me envergonha. E é um ótimo currículo e, portanto, eu acho vergonhoso. E depois o que disse, na realidade, há outra coisa também curiosa, as grelhas. As grelhas são perfeitamente obsoletas. São grelhas que não dão o direito de uma pessoa, ok, eu reconheço grande qualidade a quem segue um ramo científico, tem todo o direito, mas também dão muita qualidade a quem segue o ramo assistencial na área da medicina geral familiar, da atividade na comunidade, da evolução que faz da saúde da comunidade. Eu trabalho no Porto, no centro, mesmo numa zona das Antas. De qualquer maneira, dou um grande valor a isso. A grelha não valoriza isso. Percebe? Eu também tenho pós-graduação, tenho isso, mas não é isso que me interessa para nada, porque a pós-graduação que tenho não vai servir nada aos meus utentes. Vai servir o trabalho que eu faço na comunidade, os fatores X que eu tenho na comunidade e o empenho que temos na comunidade. E isto sim, eles reconhecem, eles conhecem e sabem. Os meus internos, aos meus profissionais, à equipe que lidero. Agora, isto é chocante. Continuamos a ter grelhas que não permitem, ou que vamos ter que pagar para fazer uma pós-graduação, um doutoramento, para depois pôrmos lá, que fica muito lindo, sei lá, de uma estética qualquer, whatever, uma coisa qualquer, que não faz sentido quando a parte assistencial e para a melhoria dos nossos utentes é o mais importante. E essa estou à vontade. Existiu agora um concurso, só para terem uma ideia, sou uma pessoa educada, então tenho cuidado de ligar aos colegas, podiam não fazer, que eram menos concorrentes. Olha, está a haver um concurso, olha, começou um concurso. Já sabiam há não sei quanto tempo, percebe? Acho que a última pessoa que não sabia era eu. Estas coisas não podem acontecer. As grelhas estão fora de qualquer tipo de sentido. Eu vou fazer um exame de 4 horas perfeitamente básico, quer dizer, é assim, isto não tem assunto, ok? Isto tem que ser resolvido de base. É um direito, por causa da parte remuneratória, deve ser pelo mérito e também concordo que não deve ser assistente graduado, que tem 3 anos de especialidade, e assistente graduado sénior, nem sei, deve ter 4, não sei quanto. Percebe? Porque isto não faz sentido nenhum. Há uma carreira, há uma progressão, há um momento em que nós próprios cuidamos da nossa literacia em saúde, da nossa, e a do utente ou da comunidade, e isto não é valorizado. Okay? Obrigada.
Já agora há 14 anos que eu não sabia que havia concurso. Obrigada, colega. Efetivamente, esta discrepância que existe da valorização do que se faz em termos científicos, digamos assim, e da parte assistencial, sempre foi muito mal qualificada a parte assistencial. Estou absolutamente de acordo e penso que este será um erro a corrigir em próxima proposta que haja, nomeadamente da parte da Ordem dos Médicos, porque efetivamente o trabalho na comunidade é extremamente importante e é desse trabalho da comunidade que, eu penso que a colega da Medicina Geral e Familiar, certo? Pronto. Esse trabalho na comunidade hoje é muito pouco efetuado, ou seja, não há muita disponibilidade para. Eu sei que hoje os centros de saúde e as unidades de saúde familiares têm uma carteira de serviços cheia e têm um número de utentes de fecheiro que realmente não permitem grandes folgas. Não é? Mas, mesmo assim, continuo a achar que a qualificação do trabalho de investigação é superior à qualificação que é dada ao trabalho no terreno, nomeadamente na comunidade. É mais uma coisa que tem que ficar bem expressa, que tem que ser corrigido. Ok. O colega quer dizer alguma coisa? Não, Tinha acho uma que... questão. Sim. Era para a doutora Guida da Ponte. Eu vi num dos slides que ele pôs que fazia o reporte à legislação anterior, onde colocava na progressão da carreira o nível mais básico do nível do internato médico. Eu queria saber se as alterações que vão propor contemplam essa mesma introdução, porque eu acho que isso tem um risco, que é deixarmos de ter um internato que resulta de uma capacidade formativa de um serviço e passarmos a olhar para um internato como uma força produtiva que vem de base, o que me parece, de alguma maneira, desvirtuar aquilo que nós entendemos por internato. Não sei se percebeu onde é que eu queria chegar com isto. Bom, eu percebo que queiram colocar isso na base, mas tenho algum medo que isso possa desvirtuar a forma como o internato é desenvolvido. Bem, só para responder claramente, o Conselho Nacional fez um estudo e nós publicamos resultados. Nós não fizemos propostas nenhumas. Portanto, isto foi, só espelhamos no artigo a opinião dos médicos. Não temos qualquer proposta em concreto. Portanto, tendo dito isto, respondendo à sua questão de forma genérica, posso perceber que compreende a preocupação, logicamente. O internato já foi parte da carreira até o 73-90, não é? E penso que a questão está, os médicos o que sentem que são anos de trabalho perdidos em termos de progressão. Pronto. Não seremos nós, pelo menos não temos como pensamento, como Conselho Nacional, fazer algum tipo de proposta concreta. Enfim, a negociação da integração do internato na carreira é uma coisa do âmbito sindical, não do Conselho Nacional Consultivo da Ordem dos Médicos. Ok. Bom dia. Bom dia, sou Margarida Damas de Carvalho, sou assistente graduada sénior. Pensei que era para não poder. Posso falar ou não? Pode. Pronto, não estava a perceber. Portanto, sou Obrigada, assistente graduada sénior de Medicina Interna e com competência em Medicina Paliativa e estou neste momento há 17 anos só em Medicina Paliativa. O que se passa aqui, eu vinha aqui propor um pensamento em relação à ordem dos médicos, em relação a haver graus e as categorias. Em relação aos graus que nós temos na ordem, não é, de especialista e de consultores. Nas categorias, nós temos 3 categorias e às vezes há uma confusão, não é, que é assistente graduada,
e assistente graduado sénior. Parece-me equipa de rugby, mas pronto, nunca gostei nada da alteração de chefe de serviço para assistente graduado sénior. O que é que acontece? Enquanto que a progressão dos assistentes para assistente graduado sénior, como nós todos sabemos, para assistente graduado, todos podemos concorrer e as vagas são eliminadas. Não há vagas, não é? Portanto, é uma progressão natural por concurso público. O que acontece é que nas vagas de assistente graduado sénior é por vagas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Todo este processo, ao longo dos anos todos, tem demorado imenso, muitos também por culpa nossa, porque há muita gente que não aceita fazer parte dos júris e também os júris às vezes também demoram um pouco tempo, por várias razões, mas o que é que eu vinha aqui propor em termos de reflexão? Terá algum sentido haver uma outra progressão, como também já se falou de poder haver mais graus, que não seja por vagas, portanto, a seguir ao assistente graduado, poder haver, a seguir ao consultor, haver uma outra em que todos podem concorrer, para as pessoas não ficarem tão limitadas nisto. Isto era uma das reflexões. Outra é em relação ao CIADAP. Eu espero que tudo fique muito facilitado em relação ao CIADAP, mas uma das coisas que é crucial é, para não haver mais saída de profissionais e conflitos interpares, é a saída das cotas. As cotas existentes. Toda a gente poder ter todas as classificações previstas no CIADAP. E era isto que eu tinha a dizer. O que acontece é que não são libertadas as vagas, por exemplo, de assistentes graduadas sénior, são por bolo, como unidade local de saúde, não é? Como nós todos sabemos, e depois tem que se optar uma para aqui, uma para lá, outra para a medicina geral e familiar. Isso é muito redutor e mais, por que motivo, com tanta carência, com tanta dificuldade de cativar médicos diferenciados no SNS, não há uma determinação do Ministério da Saúde em que todas as vagas disponíveis se ponham a concurso. Era só isto que eu tinha. Muito obrigada. Bem, em relação às vagas para assistente graduado, há uns anos para cá, a legislação sucessivamente já coloca alguns limites. Portanto, não é verdade que quando se passa para consultor, esse assistente graduado. Se for ler a legislação... Peço desculpa. Pronto, de há uns anos para cá, tem saído na legislação sucessivamente que o número de assistentes graduados é limitado, não corresponde. Portanto, a progressão para o grau de consultor não garante, em estrito rigor, a categoria de assistente graduado. O que tem sido é uma coisa, o que vem escrito é outra. Pronto. Bem, não sou eu que... Nunca aconteceu. Não sou eu que decido. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu, mas não é o que está escrito. Em relação a estas questões que a colega coloca são, de facto, fulcrais, porque o que está a propor, e é o que o estudo assim demonstrou, os médicos sentem necessidade de progredir. É isso que temos, não é? Se as vagas de assistente graduado e sénior são disponibilizadas ou não em número suficiente, a minha opinião pessoal, que vale o que vale, é que não são de forma propositada, certo? Não interessam. Logo a gente não progride, logo a saúde degrada-se sucessivamente. Portanto, sim, na realidade tem de ser garantida uma maior progressão mais rápida e em todos os setores e aliada à progressão remuneratória. Não nos fiquemos também só centrados que a motivação intrínseca dos médicos serve, mas se não é visível com forma de outras compensações, também não nos será suficiente para completar a nossa vida. Portanto, em suma, alguma coisa tem de mudar, sim, como forma integrante de melhoria dos cuidados de saúde em Portugal. Ok. Penso que o que era possível dizer neste espaço de tempo foi dito. Temos que passar a bola para o Conselho Nacional, não é? Que será depois a entidade que vai dar sequência a estas discussões, a estas reflexões que nós fazemos. Que estas reflexões se mantenham ativas, de forma a que possamos muscular realmente uma proposta de rumo para a saúde efetiva e mais compensadora. Quero agradecer à colega o facto de se ter deslocado e vir até nós apresentar o seu trabalho.
e agradecer a presença de todos. Muito obrigada, continuação de uma boa tarde.